Olá, amigos e amigas. Esta é a segunda parte do nosso seminário A Diáspora Africana e a Formação Econômica, Política, Social e Cultural Brasileira. O primeiro vídeo, vocês acompanharam o início da colonização no Brasil e a vinda dos primeiros negros e negras da África. Vimos a fase econômica do extrativismo, o extrativismo do pau-brasil, que foi a madeira que produzia uma tinta avermelhada que era exportada. E vocês viram que quase extinguimos o pau-brasil. E vimos também as primeiras levas de negros e negras escravizados que aqui chegaram. O nosso tema de hoje é a segunda fase da produção econômica do Brasil. E a nossa segunda fase é a produção da cana-de-açúcar. Como começou a cana-de-açúcar e onde? Vamos lá. Mas antes de entrarmos no nosso segundo tema, que é a produção de cana-de-açúcar, vá aqui embaixo no nosso vídeo, se inscreva aí no nosso canal, aperte o sininho para receber nossos vídeos em primeira mão e dê o ok, o joinha, dizendo se gostou, se não gostou do vídeo. Faça isso agora para a gente continuar. Bom, a colonização instalada, o Brasil é dividido em capitanias hereditárias. Capitanias em Porto Seguro, na Bahia e Salvador, capitanias de Pernambuco, de São Vicente, o Rio de Janeiro. O território outrora dos povos indígenas foram roubados dos indígenas e ofertado aos portugueses que aqui chegaram. O sistema de capitania hereditária, que eu costumo dizer que até hoje perdura no Brasil, vide a política, que é filho de não sei quem, filho de não sei quem, filho de senador, filho do ex-governador, e a gente pensa que está reformando a política. A capitania hereditária começa, e essas capitanias foram dadas a fidalgos portugueses que aqui chegaram. Com o sucesso do ouro doce, o açúcar no mundo, sobretudo nas Antilhas, o Brasil copia esse modo, essa nova agricultura. E o Brasil, sobretudo na região litorânea, recebe outras levas de escravizados que tinham o costume de explorar a lavoura. O povo, novamente os bantus, chegam à Bahia, capitanias hereditárias em todo o litoral. Por quê? Porque os grandes transportes de mercadoria eram feitos pelo litoral, pelos portos. Então, primeira fase, a segunda e a primeira fase do desenvolvimento econômico brasileiro e do processo de escravidão, ele se dá no litoral. É em Salvador, é na capitania de Porto Seguro, que não foi muito para frente, Pernambuco, que continha o estado de Alagoas, como já falei no vídeo de ontem. O estado de Alagoas era conhecido como a Cerca Real dos Macacos, que abrigou o maior quilombo do mundo, que é o quilombo de Palmares. Hoje, a cidade de União do Palmares abriga a Serra da Barriga, que eu vou falar mais já já.
O Rio de Janeiro, com seu Cais do Valongo, que recebeu mais de 2 milhões de escravizados. E dali chegavam no Rio, era distribuído para outros portos do estado. Bahia, Rio, São Vicente, né? As cidades litorâneas. O Cais do Valongo hoje foi tombado. Eu tive a sorte de estar presidindo a Palmares. E o Cais do Valongo, Palmares e IFAM, transformam em patrimônio da humanidade. Por sinal, tem um livro maravilhoso de uma escritora carioca com raízes profundas na Bahia, que escreveu o livro Água de Barrela, que conta a história da família dela escravizada no litoral, aqui no recôncavo da Bahia. E ela escreveu um livro também logo após o Cais do Valongo ser declarado Patrimônio da Humanidade. É um livro fantástico chamado O Crime do Cais do Valongo. Leiam, é muito interessante. Bom, a estrutura administrativa no Brasil estava montado. Era um sistema de capitanias hereditárias. Eu doei terras, daí esse costume nosso, até hoje, ser essa coisa cartorial no Brasil, de ter donos de tudo. Ainda invade aquilo que ele não é dono. Se tem a terra quilombola, ele quer invadir, ele quer tomar. Se tem a reforma agrária, ele não quer. Essa elite perversa. Bahia, Pernambuco, o Maranhão vem depois com a cultura do algodão, né? Nós vamos falar um pouco do Maranhão, que é um estado que recebeu outro tipo de africanos levado para o jazz, o mesmo que fosse para Lusiânia, nos Estados Unidos. Eles vieram para o Maranhão. O Pará, o estado do Grã-Pará, Amapá, que recebeu grandes levas de negros escravizados. O Amapá tem uma festa linda chamada, né, é uma rememoração dos mouros e cristãos. É a festa de Santiago, que acontece no dia 24 de julho, lá no Amapá. Vão lá visitar. Vamos lá. É nesse período que o Brasil começa a sua verdadeira industrialização. E eu quero mostrar um livro a vocês aqui, hein? Esse livro fantástico, chamado Indústria na Bahia. Indústrias na Bahia, do nosso amigo Daniel Rebouças. Um livro fantástico. Tá aqui, é meu livro de cabeceira para entender a economia da Bahia. Tá aqui. Vamos lá. Esse livro, ele tem uma coisa muito interessante. O recôncavo da Bahia, Santo Amaro, Cachoeira, São Félix, Valença, aquela região toda. A Bahia, no século XIX, século XVIII, tinha, século XVII também, tinha 280 indústrias. Dessas 280 indústrias, 200 se localizavam no recôncavo da Bahia. Santo Amaro, Cachoeira, São Félix. Isso é tão importante para você ver a força do povo negro que aqui chegou. O Banco do Brasil foi fundado em 1808. E olha que coisa bacana. O número da agência do banco é pela ordem que a agência fora fundada. Pasme vocês, o Banco do Brasil hoje tem mais de 5 mil postos de atendimento no Brasil inteiro. Você sabe qual é a agência 0059? Ou seja, a 59ª? É a agência de Santo Amaro da Purificação. Você vê a importância
da cidade. São Félix 0041, a 41ª agência. Você está vendo a importância dessa região? E para lá rumaram negros e negras das mais diversas nacionalidades de nações. É lá que eu instalo, né, e levo a viola do Daomé, o pai do samba, que é a chula de São Brás e Santo Amaro da Purificação, com a indústria da cana-de-açúcar que está espelhado aqui. Os negros e negras começam a fugir para formar quilombos. E aí eu tenho quilombos ali em Santiago do Iguape, que ali foi escravizado famílias de Gana, em África, que eu tive a sorte de acompanhar uma comitiva da TV de Gana que estava fazendo um documentário sobre escravizados no Recôncavo. E eu os acompanhei lá em Santiago do Iguape, no Caonge, que tem 16 quilombos, a Rota da Liberdade. Visite. Lá você tem restaurante, você tem tudo o que você imaginar. Tem um dia de convivência na comunidade, com roupas, fazendo azeite de dendê. Você vivencia. E lá tem a festa da ostra, que acontece em setembro e outubro, né? Então, minha gente, olha a força desses negões e negonas. Eu vou para o litoral. Eu trago gente da República da Guiné, de Angola. Com a chegada e com a organização industrial, que era o quilombo, que era as usinas de engenho de cana-de-açúcar, que ficava ao lado da Casa Grande, e nos seus fundos a senzala, e os canaviais, como no Recôncavo. Ora, o grande feito da industrialização, que nós vamos estudar na última fase da escravidão no Brasil, é tirar o homem de casa e levar para o birô, é levar para a indústria. Então eu trago o escravizado, dou uma senzala para ele morar, como eu já disse ontem, o que dá valor a uma mercadoria ao trabalho. E durante o dia ele vai para o canavial ou vai para a planta industrial, que era os engenhos. Ora, quando eu instalo as pessoas começam a se relacionar. As pessoas começam a ter amizade. E aí, com a força do povo negro, eu começo a fugir e fundar quilombos. É aí que surgem esses quilombos espalhados no Recôncavo da Bahia, no Pará, em todos os estados da federação. Só tem 2 estados da federação que não tem quilombo. O Acre, pasme, que o Acre foi adquirido, o Acre foi tomado pela diplomacia brasileira. Olha que bacana. E eu começo, nos meus quilombos, instalar os terreiros. E na própria senzala eu já reverenciava meus orixás. E nos quilombos não vivia apenas negros refugiados, fugidos. Conviviam os índios, conviviam os ciganos, que aqui chegaram perseguidos também, conviviam os brancos pobres e marginalizados pela sociedade portuguesa. Olha só, eu falei no vídeo anterior do sincretismo religioso.
E eu começo a estreitar esse sincretismo religioso no Brasil também com as nações africanas. Porque as nações africanas, em cada uma das nações, tem seu orixá próprio. Tem seu orixá próprio. Por exemplo, em Alagoas eu não falo terreiro de candomblé. Eu falo um terreiro de Xangô. Em Pernambuco. Na Bahia eu chamo terreiro. No Rio de Janeiro eu chamo terreiro. Mas cada nação tinha o seu orixá. E o que eu quero dizer com isso? Que aqui na Bahia, aqui no Brasil, eu começo o sincretismo com as próprias nações africanas. Eu junto todos os orixás dentro de um terreiro. Ogum, né? Xangô, Oxóssi, junto tudo num terreiro. Já é o primeiro sincretismos com as nações africanas. Que você pega os reinos de África, eles têm os seus orixás, e aqui eu junto tudo. Né? Tem aquela diferença de um terreiro, a mãe ser de Oxóssi, a mãe ser de Iansã, mas eu tenho todos ali. E na África não era assim. Cada um território, uma nação, tinha o seu orixá. Em Gana, por exemplo, preserva-se o terreiro de Xangô. Olha só. O sincretismo vem com negros, índios, tudo isso juntos. E aí o candomblé, que na tradução quer dizer batuque, foguedo, tocando os instrumentos sagrados. É nesse terreiro que eu vou conviver. O terreiro é tão importante que é o encontro das diversas nações, que quando eu fazia um quilombo tinha um terreiro. Mas esse terreiro era o encontro de irmãos e irmãs. Esse sincretismo foi muito importante no Brasil, de todas as nações africanas. E você vai ver isso nesse livro fantástico, chamado O Candomblé Bem Explicado. Leia esse livro. Aí você vai entender como é que se dá a montagem de um terreiro. Leia esse livro, leia esse outro também, ó, O Terreiro, Imagens e Movimento, Candomblé. Leia esse livro, por favor, para não ficar falando tanta asneira sobre as religiões de matriz africana. Você está vendo, meus amigos e minhas amigas? A indústria nos uniu. A cana-de-açúcar nos uniu. A cana-de-açúcar trouxe aquilo. Vocês estão acompanhando esses dias aí essa suposta guerra, né, entre a Rússia e a Ucrânia. É bíblico. E todos dizem, imagine que Rússia e Ucrânia já fizeram parte da União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e hoje estão em pé de guerra. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isto que propagaram a desunião em África, e essa desunião que se propagou em África, os irmãos começaram a guerrear entre irmãos e, consequentemente, os europeus dominaram com mais facilidade. Só é você ler esse livro aqui, ó, O Destino da África. 5.000 anos de ganância e desafio. Todas as ganâncias que fizeram com a África. Lógico que as nações começaram a guerrear com a outra e não queria a outra próxima. Aí tem muitos imbecis hoje que dizem assim, foram os africanos que vendiam. Mas vender era uma política determinada pela Europa. Eles queriam escravizados, como eu disse ontem, a origem da escravidão em África.
Guerras. Leiam esse livro, que vocês vão amar, entender a história de África. E começa com o Egito. Começa com a beleza do Egito, que muitos nem dizem que o Egito fica na África. Esses terreiros dão um grande salto. Os terreiros são fantásticos. Esse livro, vocês que querem conhecer, é imperdível. Eu conto toda a história do candomblé. A hierarquia dentro do candomblé. Eu conto o que é uma cumieira. Eu conto o que são os orixás. Eu conto tudo neste livro. Então, minha gente, nós construímos o Brasil. Nós construímos as crenças no Brasil. Nós construímos as riquezas do Brasil. E durante mais de 100 anos nos legaram veementemente a sarjeta, a tristeza, a depressão. É isso que esse império que nós construímos nos tratou. Esse seminário é de fundamental importância para você entender este Brasil, para você entender as raízes do conservadorismo e da estupidez que ainda reina no Brasil. Este foi o ciclo da cana. O ciclo da cana produziu grandes quilombos, porque era possível fugir, porque eu estava instalado em uma senzala. Os terreiros foram construídos distante das cidades, porque se não encontravam-se eles facilmente, como os capitães do mato, como até hoje temos muitos capitães do mato ainda, encastelados dentro dos governos. E esses quilombos hoje é objeto de especulação imobiliária, porque os quilombos eram distantes. A especulação imobiliária foi chegando até os quilombos, foi chegando até os terreiros. E hoje existe uma briga ferrenha das comunidades quilombolas que querem legalizar os seus terrenos, mas não é possível pelos governos autoritários que ainda temos. Você está vendo como é que forma uma nação? Você está vendo como é que eu trago toda a cultura? Aqui eu vou falar isso depois, em outro momento. É o dicionário de Iorubá. Para vocês entenderem a riqueza dessa língua, porque eu vou falar Iorubá depois, lá no século XVIII e século XIX. Entendido, meus amigos? O que é essa cultura africana? Como eu disse ontem, chegou todos escravizados. Estamos aqui firmes e fortes, produzindo cultura, produzindo tecnologia. Eu disse a vocês ontem que nós trouxemos toda a tecnologia do extrativismo, trouxemos a tecnologia da cana-de-açúcar, porque nós que criamos os grandes engenhos nas Antilhas, nas colônias, e trouxemos para o Brasil. E trouxemos grandes plantações do dendê, de várias plantações que nós fizemos aqui no Brasil. Essa é a África. Essas são as nações africanas que aqui chegaram e construíram e fizeram história. Vocês precisam estudar mais a cultura africana, porque todo preconceito que existe contra religiões de matriz africana é por causa da falta de conhecimento. Então eu tenho duas religiões basicamente de tradição, de matriz africana, que é o candomblé, que cultua os orixás. Eu tenho a Umbanda,
que cultua os orixás, os caboclos da mata, os ciganos, os santos católicos, como eu já falei ontem, mas eu começo a aumentar o número de terreiros a partir da instalação do biru, da indústria. Eu me instalo em uma senzala e aí eu começo a pensar a minha nação, a minha África, e começo a implantar toda a minha crença dos meus orixás. Então, meus amigos e minhas amigas, esse é o nosso segundo episódio. Leiam sobre a África. A Palmares tem mais de 26 mil itens só da cultura africana. É mentira. Eu tenho mais de 1000 livros aqui dentro de minha casa só sobre a África. E as pessoas dizem que não tem material didático para levar para a escola para ensinar a África. Porque a gente precisa aprender sobre a África. Por que nós precisamos aprender sobre a África? Porque a gente não tem cultura contra outras religiões, ou não tem preconceito contra outras religiões. Mas a gente tem preconceito contra a África porque inventaram um tal de demônio para dizer que era Exu. Exu, rebanhos de ignorantes. Exu é o orixá que abre os caminhos. É o orixá que dá comunicação. Não é o demônio. O demônio que inventou foram outras religiões para meter medo às pessoas. A nossa religião não tem o maniqueísmo de bem e mal. Terreiro é lugar de paz, é lugar de amor. E a cana-de-açúcar elevou o Brasil a uma categoria de um grande país exportador, a colônia exportadora para as grandes metrópoles. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o terceiro ciclo da economia brasileira, que é o ciclo da mineração. E vocês vão ver o Brasil se transportar do litoral para o continente e para os planaltos das Minas Gerais, o planalto central do Brasil, as regiões mais adentradas no continente, como aqui na Bahia, Chapada Diamantina. E vocês vão saber tudo isso no nosso próximo vídeo. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Vá aqui embaixo de novo, se inscreva em nosso canal, aperte o sininho para receber nossos vídeos e dê o ok. Eu vou ficando por aqui, aguardando vocês no próximo vídeo para falarmos sobre o ciclo da mineração e os grandes reis e rainhas que a mineração fez no Brasil. Um grande abraço e fique com Deus.